Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Alexandre Moraes e esse é o A Bíblia Responde. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante sobre a Bíblia Sagrada. Afinal, quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? Quem foi o autor dos 10 mandamentos? Esse questionamento foi levantado por causa de um verso que se encontra no capítulo 34 de Êxodo, nos versos 27 e 28. Antes de analisarmos os versos com cuidado, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever. E se por acaso gostar do conteúdo desse vídeo, você deixa o seu like e compartilha com seus amigos, tá bom? Para juntos nós podemos estudar e crescer na palavra de Deus, tá bom? Bom, meus queridos, os versos que eu quero analisar com vocês, eles a princípio dão a entender ou entendem de que não foi Deus o autor dos 10 mandamentos, mas sim o próprio Moisés, tá? Vamos analisar os textos, pega a sua Bíblia aí, os textos se encontram no capítulo 34 de Êxodo, os versos 27 e 28, tá? Vou ler primeiro o verso 27, vamos analisar o verso 27, tá? Êxodo capítulo 34, verso 27 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Bom, estas palavras que a gente lê aqui nos versos 27, elas não dão referência diretamente aos 10 mandamentos, tá? Elas estão inteiramente ligadas às palavras que estão descritas do verso 10 ao verso 26. Você pode depois ler aí na sua Bíblia, tá? Claro que o texto ele não é muito claro em relação a isso, tá? Ele é um texto muito dúbio, né? Então, uma coisa importante que a gente tem que ter quando nós vamos ler a Bíblia, um princípio de interpretação, é que as passagens mais difíceis, né, de entender ou mais obscuras, nós temos que tentar entendê-las à luz das passagens mais claras, tá? Esse é um princípio muito básico de interpretação bíblica, tá bom? Então, estas palavras descritas no verso 27 de Êxodo capítulo 34, se a gente for analisar o contexto, né, e você ler do verso 10 até o verso 26, você vai ver ali que essas palavras descritas no verso 27 são referentes a esse contexto, que vai desde o verso 10 ao verso 26. Tá? O verso 28 diz assim: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Você consegue perceber que o texto ele não é muito claro em dizer que realmente foi Moisés que escreveu ou não nas tábuas, tá? Também é um texto muito dúbio, tá? É um texto muito difícil de nós tirarmos uma conclusão de dizer que realmente Moisés ele realmente escreveu, tá? Por que que por que que eu não concordo com essa conclusão apenas analisando esse texto? Porque existem outros textos na Bíblia que eles trazem com mais clareza, tá? A compreensão desse verso, tá? Então é justamente esses textos mais claros que eu vou analisar com você. E daí nós vamos fazer uma análise contextual à luz de outros versos aqui mesmo no livro de Êxodo, para nós conseguirmos entendermos essa passagem que parece ser um pouco mais obscura, né, em relação a esse assunto, tá? Então, assim, o primeiro verso que eu quero analisar com você é justamente o capítulo 31 de Êxodo, o verso 18, que diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Você percebe que o texto ele é muito claro em dizer que as tábuas na qual Deus entregou a Moisés foram escritas pelo seu próprio dedo. Então, esse é um texto muito interessante que nós não podemos descartar, tá? Quando nós vamos tentar entender o capítulo 34 de Êxodo, os versos 28, tá?
Então, o texto é bem claro dizer que a escritura foi feita pelo próprio dedo de Deus e não pelo dedo de Moisés, não de autoria de Moisés, tá? Então, esse é um verso muito interessante, nós não podemos descartar ele, tá? O próximo verso que eu quero ler com vocês, que vão nos ajudar a entender essa passagem do capítulo 34, verso 28, está em Êxodo 32, um verso 16, que diz assim: As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ou seja, aquilo que foi escrito nas tábuas, né, eram obras de Deus, foram escritas pelo próprio Deus. Tá? Então, ele diz assim, as tábuas eram obra de Deus. A gente vê que os 10 mandamentos registrados nas duas tábuas, eles tinham caráter sobrenatural. Tá? Então, o texto diz que foram obras de Deus, a mesma escritura de Deus. Então, esse também é um texto muito importante para a gente analisarmos, tá bom? E o próximo texto que eu quero compartilhar com você é o que está em Êxodo capítulo 34, verso 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Ou seja, quando Moisés recebeu as primeiras tábuas no Sinai, as mãos do próprio Deus, aconteceu que naquele evento que quando ele vinha descendo, o povo estava adorando o bezerro de ouro, e na hora do momento de raiva, de ira, Moisés acabou quebrando aquelas tábuas, né? E aí quando ele quebra as tábuas, Deus fala o seguinte para ele, Deus pede para ele lavrar 2 tábuas, né? Para ele levar de volta a Deus, que Deus ia escrever as mesmas coisas que ele havia escrito nas primeiras. Você percebe como, analisando esses textos, fica mais claro analisar? Então, quando você lê o verso 28, diz assim: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas, quais tábuas? As 10 palavras, os 10 mandamentos. Então, quando nós analisamos esses outros textos que eu compartilhei com você, fica claro, no análise contextual, nós entendemos de que sim, foi Deus o autor dos 10 mandamentos. Quando Moisés quebrou as primeiras tábuas, a gente percebe que Deus pede para Moisés lavrar 2 tábuas de pedra, e ele diz: Olha, eu irei escrever as mesmas coisas que eu escrevi na primeira, que quebraste. Você percebe como fica mais claro? Então, meus irmãos, nós sempre, sempre uma dica que eu dou, sempre que nós analisarmos um texto que ele parece assim muito dúbio, muito truncado de entender, nós precisamos entender, nós precisamos procurar interpretar, fazer uma interpretação à luz dos outros textos mais claros, tá bom? Isso é uma dica muito importante na hora que nós vamos compreender a Bíblia. Nós temos que lembrar que algumas passagens na Bíblia nós só vamos poder entender à luz de outras passagens mais claras. E aí o texto ele fica muito mais fácil de nós entendermos, tá bom? Então, claro que eu não estou falando aqui que as outras leis que Deus deu a Moisés não foram importantes. Claro, elas foram importantes. Todas as leis que Deus deu ao seu povo, elas eram importantes, eram leis santas. Porém, Deus sim fez questão, né, de dar o seu toque, né, uma certa atenção, né, nas suas leis de princípios morais. Na Arca da Aliança, por exemplo, a gente percebe o que estava ali dentro da Arca da Aliança, as 2 tábuas e os 10 mandamentos, né? E ali a gente percebe que Deus ele deu uma certa atenção especial para os seus mandamentos. Eu acredito que o próprio Deus sim escreveu os 10 mandamentos, tanto nas primeiras quanto nas segundas tábuas, à luz desses versos também que eu acabei de analisar com você. Se você gostou do vídeo, não esqueça aí de colocar o seu comentário, se surgiu alguma dúvida, se com qual você discorda, também coloque aí nos comentários, vai ser muito bacana ouvir o que você tem a dizer do outro lado, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo vídeo.